como viram, a primeira parte foi dedicada mais às instituições. Hoje vamos tratar da autorregulação. E quando falamos de autorregulação profissional, falamos necessariamente das horas profissionais. E como dizia Baltazar, num artigo que publicou em 2015, a autorregulação é um privilégio. Privilégio que tem certos grupos profissionais. E, na realidade, o que é que consiste a autorregulação? Consiste numa competência que o Estado dá a determinados grupos profissionais que permitem que eles mesmos trabalhem de acordo com práticas desejáveis, com práticas, digamos, só dizem de qualidade, que eles próprios definem entre si, sem ausência exterior. E mais ainda, quando se fala neste tipo de autorregulação, o Estado ainda é mais simpático para as horas profissionais, porque ele acredita também que os profissionais de umas horas profissionais são capazes de pôr de lado os seus interesses profissionais para ter o bem comum, em defesa da utilidade pública. É por isso que é importante que haja o ethos. Quando ouvem falar em horas profissionais, falam do ethos da profissão, o ethos da hora profissional. E esse ethos faz parte, portanto, também da própria essência da autorregulação. É por isso que é muito importante, quando se uma hora profissional, falar da ética, da deontologia, coisas que normalmente escapa aos mundos mortais, que não estas horas profissionais que nós estamos todos. Nós temos connosco aqui, para hoje, falar dos atos profissionais e falar da autorregulação. Mas há uma coisa que é importante quando falamos de atos próprios. É que os atos próprios, ou atos de uma profissão, têm, ao longo do tempo, sofrido algumas transformações, vão evoluindo naturalmente, aparecem outras profissões que têm alguns pontos suboponíveis, e, portanto, é necessário que nós saibamos muito bem, particularmente os reguladores, quais são os limites desses atos e como é que eles podem atuar. Eu queria, connosco temos aqui os bastonários das ordens profissionais, para tratar deste tema, do tema da autorregulação, e temos connosco a Ordem dos Médicos, o Dr. Carlos Cortes, que neste momento vai ser falado por meios telemáticos, por uma razão simples que está nos Açores. Temos o Dr. Miguel Pavão, que é o bastonário da Ordem dos Médicos Cientistas. Temos o Dr. Luís Barreira, da Ordem dos Enfermeiros. Temos o Dr. António Ferreira Lopes, da Ordem dos Fisioterapeutas, a ordem mais nova de todos estão aqui. Temos aqui a vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, a doutora Carla Pedroso. E temos a diretora dos Recursos Humanos da CSS, que não é a ordem profissional, como devem perceber, mas é responsável pela emissão de carteiros profissionais de tecnologia diagnóstico-terapêutica e também das medicinas não convencionais. É nesta qualidade que está aqui. Estes convidados aqui de hoje são aqueles que, na realidade, estão mais relacionados com os problemas, com o maior número de problemas de reclamações e denúncias que aparecem ou que aparecem de uma forma mais ou menos continuada dentro da entidade da saúde. Esta é a razão primeira, porque há mais horas da saúde, como sabem, mas não tem pouca expressão quando se trata destes problemas. Bem, é muito prazer ter-vos cá, muito obrigado por estarem cá uma vez mais, seguramente que já dissemos isso lá fora, mas digo-vos também agora aqui, é muito prazer ter-vos cá, há muito tempo, como vocês sabem, eu durante muitos anos andei em leads de ordens, portanto é muito agradável voltar ao passado, que não é recente, mas que já é recente também para mim, e que me deixou uma coisa muito boa dentro de mim, um passado muito bom que eu tive na minha vida. Bem, eu queria, apenas os tempos que tenho, eu queria saber duas coisas. O objetivo desta palestra aqui é refletir, mais refletir do que outra coisa. Refletir sobre a autodeterminação. Refletir sobre em que medida a autorreflexão, com que medidas as ordens profissionais têm capacidade, ou fazem, ou conhecem, ou estimulam o ato profissional, conhecem os seus limites do ato profissional, sei lá como é que conseguem, através desse ato profissional, garantir a segurança e o bem-estar e a qualidade dos serviços prestados. E, acima de tudo, para acabar, gostaria de saber qual é a posição das ordens relativamente à posição que têm com a reguladora, nós, uma vez que são também eles entidades reguladoras. Eu sei que há pessoas que trazem também algumas apresentações PowerPoint. Eu gostaria também, ao fazer a vossa apresentação, que de alguma maneira tocasse estes pontos, para depois, no fim, termos uma segunda via, não uma segunda volta, mas um pedido de perguntas à plateia que possam completar este trabalho. Está
está bem? Eu queria dar a palavra já ao Dr. Carlos Cortes, não sei se ele estava a ouvir. Estava a ouvir, Dr. Estou a ouvir Carlos Cortes? perfeitamente, não sei se me estão a ouvir a mim. Perfeito, mais que eu, se calhar. Muito bem, Eu muito queria bem. dar-lhe já o tempo, dar-lhe já a voz e TPC. Muito bem, tenho sensivelmente 10 minutos, é isso, Sim, Dr. Franklin? sim. Muito bem. Então, eu começo por cumprimentar o Dr. António Pimenta Marinho, e presidente do Conselho de Administração da ERSE. Nele, todos os presentes neste evento, um evento muito importante. Eu tenho pena de não estar convosco, até porque seria mais fácil apanhar um pouco o tom daquilo que tem sido discutido e para eu poder também adaptar a minha intervenção. Cumprimentar o Dr. Franklin Marques e nele todos os colegas, enfim, todos os convidados que estão nesta... colegas bastonários e os outros convidados que estão nesta mesa de abertura. Eu, de facto, estou noutra magnífica cidade, estou em Ponta Delgada e eu vou ter que ser sucinto e pedir-vos desculpa porque, devido a compromissos, eu vou fazer a minha apresentação e depois vou fugir. Não vou fugir às perguntas que me poderiam querer colocar, não tem nada a ver com isso, mas gostaria muito. E eu vou tentar, antes de iniciar a minha apresentação, e até porque tive a oportunidade de ouvir algumas perguntas que foram colocadas no painel anterior e de ouvir alguma da última intervenção do painel anterior, e tendo em conta também aqui os desafios que nos foram solicitados pelo Dr. Franklin Marques, enunciar 3 premissas iniciais para definirem muito bem qual é a posição neste momento da Ordem dos Médicos. Em primeiro lugar, somos totalmente favoráveis, obviamente, enfim, penso que isso nem sequer está em questão, à regulação da saúde e ao aprimorar os mecanismos de regulação em saúde. Sejam os mecanismos, enfim, de heterorregulação, de regulação externa às profissões, mas que obviamente depois têm incidência sobre as profissões, como, obviamente e necessariamente, aos mecanismos de autorregulação das profissões, e no caso, obviamente, falando aqui no caso da Ordem dos Médicos, eu estou muito consciente, muito ciente da enorme responsabilidade que pesa sobre uma ordem profissional, sobre a Ordem dos Médicos, nestas matérias de autorregulação. E consciente também que é necessário aprimorar todos estes mecanismos, até para acompanhar a evolução da sociedade. Enfim, é um conjunto de aspectos que se tem alterado muito, o próprio perfil sociológico da população, a exigência das pessoas. Hoje as pessoas olham para a saúde e para os cuidados de saúde com outra exigência que não olhavam há alguns anos atrás. A evolução da ciência, da tecnologia, da medicina traz aqui um conjunto de desafios, eu irei falar sobre eles, mas que são muito importantes e que obrigam, do meu ponto de vista, a um esforço redobrado e uma reflexão muito profunda das ordens profissionais sobre as matérias da autorregulação que eu defendo. Eu acho que a autorregulação é absolutamente essencial para defender os doentes, para defender a qualidade das nossas práticas. E a esse respeito, e também para nos situarmos logo de início, eu queria que soubessem, só para não falar um pouco no ar, que a Ordem dos Médicos iniciou, há alguns meses atrás, um processo de revisão do seu código deontológico. Nós, neste momento, temos já uma proposta que nos foi, enfim, entregue pela comissão que estava responsável por esta tarefa, uma proposta de novo código deontológico para os médicos. E isso é relevante porque o código deontológico tem aqui 2 aspectos. Tem matérias, digamos, imutáveis ou de mais difícil alteração, tem a ver com conceitos muito éticos, muito filosóficos da medicina e que são transversais, digamos, à cronologia, ao desenrolar do tempo. E depois há aqui um conjunto de outras matérias, e nós tivemos muita atenção a essas matérias, que são matérias novas, que vêm precisamente da evolução da sociedade. Há aqui transformações que têm acontecido, fundamentalmente nestes últimos anos, que a Ordem dos Médicos tem que atender para poder, obviamente, fazer adequadamente a sua autorregulação.
Nós, e porque esta matéria verdadeiramente até me preocupa muito, a mim pessoalmente, como bastonário da Ordem dos Médicos, vamos introduzir em todos os programas de formação, eu estou a falar de 48 especialidades médicas, uma formação precisamente em ética, deontologia, humanismo e profissionalismo. Para estas matérias, que são constantes ao longo da nossa vida, mas terem aqui, digamos, uma continuidade, uma reflexão permanente na intervenção dos médicos. Não só, como nós iremos ver no início da nossa profissão, com um elemento absolutamente fundamental que tem a ver com o código, o juramento de Hipócrates, mas também ao longo da nossa formação temos aqui elementos muito importantes que nos podem ajudar precisamente nesta autorregulação institucional. Temos também desenvolvido, muito rapidamente, antes do final do ano, provavelmente, espero eu, no próximo mês, um sistema de mediação de conflitos para ajudar os conselhos disciplinares. Como sabem, nomeadamente na Ordem dos Médicos, há uma atividade muito intensa nos conselhos disciplinares e, por vezes, enfim, esta parte mais de intervenção da justiça da Ordem dos Médicos tem alguma dificuldade pelo número de casos que são apresentados, a sua complexidade muitas vezes. Portanto, vamos introduzir um sistema de mediação de conflitos, absolutamente essencial aqui para esta ligação entre o médico e os seus doentes, para haver a confiança na instituição Ordem dos Médicos e também um centro de arbitragem. Há pouco, e aludindo também à última intervenção do painel anterior, um dos aspectos, por exemplo, que para nós foi muito importante e que nós sabemos que a ERSE também se está a debruçar sobre ele, aliás, nós enviamos muitas queixas para a ERSE, que tem a ver com a prática, ou a má prática da medicina estética no nosso país, e daí a Ordem dos Médicos tem criado, há alguns meses, está em construção, a competência, o Colégio de Competência em Medicina Estética, precisamente para enquadrar aquilo que entendemos que faz parte do ato médico, os profissionais médicos que desenvolvem esta atividade e, como sabem, enfim, de alguma forma havia aqui uma desregulação, e continua a haver, infelizmente, mas há uma desregulação nesta área. Enfim, pois há aqui um processo que tem mais a ver com as questões burocráticas e administrativas da Ordem dos Médicos, nomeadamente na informatização dos conselhos disciplinares, e uma área que iniciamos, tive a primeira reunião esta semana, estamos também muito preocupados com a questão há pouco falou-se da literacia. Eu não estou preocupado, obviamente, com a literacia, estou ocupado com a má literacia, com a desinformação, com as fake news, enfim, a informação inadequada em saúde, e nós criamos neste momento uma comissão, um gabinete, precisamente para validar os sites de informação médica. Em relação, e para responder já ao Dr. Franklin Marques, aos atos das profissões de saúde, eles neste momento estão publicados em lei, eles estão definidos das várias ordens profissionais, e eu tenho a plena consciência de 2 ou 3 aspectos. O primeiro aspecto tem havido o desenvolvimento de um conjunto de profissões nestes últimos 20, 30, 40 anos que se tem efetivamente diferenciado e tem permitido aqui melhorar, aprimorar o trabalho de equipa em saúde. E, portanto, é absolutamente necessário que cada um destes grupos profissionais, ou ordens, ou que tenham ordens profissionais, ou então que não tenham, mas, do meu ponto de vista, também defendo a ideia de terem que ter aqui regulamentos na área, não só deontológica, mas também no âmbito da sua atividade. É absolutamente essencial nós definirmos exatamente, e estão definidos, mas talvez não tão bem como deveriam estar, não com tanto desenvolvimento, definir aquilo que são os atos em saúde e, sobretudo, as fronteiras desses atos. A própria Ordem dos Médicos, por vezes, tem dificuldades em definir estas fronteiras dentro das suas próprias especialidades. E agora, atalhando um pouco a minha apresentação, não sei se estou a conseguir passá-la. Não, pronto, muito bem. Vou-vos colocar aqui princípios, estou a conseguir, colocar-vos aqui princípios, enfim, básicos, e recordar que esta questão da regulação ou da autorregulação,
que eu penso que até do ponto de vista da história da civilização, antecedeu muito aquilo que é a regulação, aquilo que foram as leis, porque as próprias comunidades primitivas também tiveram que usar dessa autorregulação para poderem estabelecer, enfim, de forma mais harmoniosa, a relação entre as pessoas. Portanto, a autorregulação é algo de muito antigo, mas aquilo que nós temos em termos de evidência, eu gosto muito de o referir, porque é relevante, tem a ver com o código de Hammurabi, enfim, no Império da Babilónia, 3.800, 4.000 anos atrás, onde se definiu um conjunto de aspectos, era uma lei, em que a saúde estava incluída. Portanto, o código de Hammurabi, provavelmente muitos saberão, é um código que é baseado, enfim, neste conceito de olho por olho, dente por dente, com medidas muito, muito severas, portanto, define aqui um enquadramento legal, mas também defende as suas sanções. Mas o que é efetivamente relevante é o objetivo da regulação, ele está aqui de forma muito sucinta, fundamentalmente é para proteger os doentes, para, enfim, numa prática das leges artes da medicina, e existir junto dos médicos, dos profissionais, uma exigência na sua profissão, na sua formação técnico-científica. E agora eu vou passar mais rapidamente porque tenho aqui o alarme que tocou, significa que já passaram os 10 minutos. A relação médico-doente é absolutamente fundamental, é a base da intervenção médica, ela vai ter aqui a sua expressão aqui em alguns dos slides que vos vou mostrar, e aquilo fundamentalmente está aqui esta necessidade que eu entendo de autorregulação. E agora, me recordando de algumas palavras do Franklin Marcos no início, os preceitos ou as premissas que existiam da autorregulação foram muito alteradas e foram muito modificadas. E hoje eu temo que não se possa falar de uma autorregulação pura como a conhecíamos, talvez há 1 ou 2 anos, mas uma autorregulação, ou melhor, uma pseudo-autorregulação, porque há aqui uma intervenção externa que, do meu ponto de vista, mancha aquilo que é o princípio básico da autorregulação. Eu depois passarei muito rapidamente a falar sobre isto. Isto aqui é o documento original do juramento de Hipócrates, e tenho que dizer-vos que este documento tem uma particularidade interessante. Não é só um documento sobre a autorregulação institucional, que foi por isso que me convidaram para falar sobre ela, mas há inteiro muito relevante e muito importante, que é a autorregulação, podemos chamar outra coisa, a autodisciplina individual. E eu penso que isso é muito relevante, porque o que levou precisamente à autorregulação das profissões tem a ver, por um lado, com esta relação assimétrica que existe entre o médico ou entre o profissional de saúde, mas neste caso concreto entre o médico e o seu doente, em que o médico é possuidor de uma informação e que o doente não tem. Portanto, há aqui um conjunto de decisões que o médico pode tomar, mas que as deve tomar tendo em conta também aqui 2 características. Uma elevada ou profunda diferenciação, portanto, esta assimetria é muito grande, e o desenvolvimento muito rápido, cada vez mais rápido, da atualização científica, da atualização médica, dos conhecimentos médicos. Portanto, mais do que uma intervenção institucional, o que eu acho que nós de hoje em dia temos que apostar e temos que fazer é a sensibilização dos próprios médicos, dos próprios profissionais de saúde, perceberem exatamente estes preceitos éticos que estão aqui enunciados no juramento de Hipócrates, que é lido no início da carreira, como sabe, de cada médico, para não, numa medida, se calhar, enfim, posterior depois aos acontecimentos, a ordem dos médicos poder intervir nas suas funções, mas o próprio profissional de saúde, o próprio médico, ter aqui uma autorregulação pessoal que em cada momento da sua intervenção sobre o doente, que é uma intervenção imediata, portanto com consequências imediatas e por vezes, como nós sabemos, irreversíveis, ter sempre presente, enfim, esta necessidade deontológica de saber aquilo que tem que fazer no âmbito da autonomia do doente, no âmbito de fazer o bem, de não fazer o mal, e de ter, obviamente, uma intervenção equitativa, uma intervenção igual entre todas as pessoas que irá tratar. Isto, enfim, são aqui algumas das frases que os jovens médicos acabam por falar e que representam aqui precisamente aquilo que são aqueles princípios que foram enunciados anteriormente, e depois a ordem dos médicos
desenvolve o código, a Ordem dos Médicos e as outras ordens que têm este código, estas regras de conduta, estes princípios, estas normas éticas, que estão plasmadas no código deontológico, mas que eu acho que é absolutamente imprescindível, sobretudo nestes momentos de transformação social, nós as atualizamos àquelas que são as necessidades da sociedade, às necessidades das pessoas, às novas realidades que nós temos, não só no campo da prestação dos cuidados de saúde, mas também Pois há aqui estes, enfim, e mais rapidamente, estes também aspectos absolutamente relevantes, da confiança que o doente tem que ter, obviamente, em quem está a prestar cuidados de saúde, no seu médico, se estabelecer aqui uma boa comunicação e uma boa empatia, e nós sabemos muito bem que um doente que está com posse, enfim, destes aspectos, se confia no tratamento que lhe está a ser dado, vai ter muito mais êxitos, muito mais possibilidades de ter bons resultados. Há aqui alguns dos aspectos que vos foquei até no início da minha intervenção. A Ordem dos Médicos, como todas as outras profissionais, tem aqui um papel muito importante na questão da autorregulação e nos vários aspectos da autorregulação. Um aspecto, digamos, da definição daquilo que são as suas normas, portanto, do código deontológico, depois da publicação de um conjunto de normas, de documentos, eu penso que tenho isso no slide até mais à frente, que traduzem aquilo que está no código deontológico para matérias, digamos, mais do ponto de vista técnico-científico, e depois a Ordem dos Médicos, como as outras ordens, tem aqui um plano, que é o plano disciplinar, que é o plano de intervenção disciplinar, enfim, quando as coisas acabam por não correr bem. Tenho aqui o dever dos médicos para com a Ordem dos Médicos e o seu código deontológico, a forma como os médicos também devem exercer a sua conduta profissional. Há pouco falava-vos dos dispositivos que a Ordem dos Médicos neste momento tem um código deontológico, depois tem um conjunto de normas a aplicar, de pareceres, de orientações, os próprios programas de formação, todos eles vertendo, obviamente, sobre outras áreas, mais técnico-científicas, mas assentam sempre, enfim, todo o seu enquadramento naquilo que é o código deontológico. Além disso, a Ordem dos Médicos tem uma comissão, um Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica, e muito recentemente, numa área que não tem tanto a ver com aquilo que nós estamos a falar, mas criamos, e foi publicado em Diário da República, uma comissão de ética para a avaliação dos estudos científicos. Por vezes, a própria Ordem dos Médicos desenvolve e, por vezes, nos são remetidos em colaboração com outras instituições, e agora a Ordem dos Médicos também tem uma comissão de ética, como os hospitais, como as universidades, para poder validar esses estudos de investigação. E depois nós temos os conselhos deontológicos, que outras ordens do meio, penso eu, como conselho, aqui o conselho disciplinar, outras os designam como conselhos deontológicos, que têm, eu não me vou aqui alongar muito mais sobre isso, sobre a sua composição, são obviamente muito importantes. A Ordem dos Médicos fundamentalmente tem 3 conselhos disciplinares, tem um respeitante à secção regional do Norte, outro do Sul e outro da região Centro, e tem um órgão também de recurso disciplinar, que é neste momento o Conselho Superior da Ordem dos Médicos. Eu queria aqui salientar alguma diferença com outras ordens profissionais. Como sabem, houve uma alteração dos estatutos das ordens, tendo em conta a lei quadro das ordens profissionais. Algumas já adotaram os novos estatutos ou já criaram alguns dos órgãos contemplados nos novos estatutos. A Ordem dos Médicos decidiu antecipar o seu processo eleitoral de um ano, e, portanto, no próximo ano, meado do ano, teremos eleições, e nessas eleições, sim, vão estar as novas formulações nomeadamente, entre outros, dos órgãos disciplinares. Aqui, permite-nos colocar, e esta é a minha preocupação,
que é a tentativa que eu tenho sentido como bastonário, como dirigente da Ordem dos Médicos e como médico nestes últimos anos, de um controle externo das atividades internas da Ordem dos Médicos, nomeadamente, enfim, pondo em causa a sua autonomia e a sua independência. Há a criação de um conjunto de órgãos... Vai-me perdoar, eu não quero cortá-lo, é excelente a sua exposição, mas tente, por favor, ser um pouco mais acelerar um pouco mais, sim, senão não temos hipótese de vocês falarem. Então pronto, eu vou finalizar deixando-vos aqui, vou saltar um conjunto de slides. Sim, Isto são, enfim, as novas formulações que temos, que vão ter aqui um impacto muito grande sobre aquilo que deveria ser a autorregulação da Ordem dos Médicos e passa a ser mais uma heterorregulação, porque tem aqui a intromissão, a inclusão, o intrusismo de elementos externos à profissão médica, nomeadamente num órgão muito importante, que vai ter um poder muito importante, que é o órgão de supervisão, o Conselho de Supervisão, os próprios conselhos disciplinares, está aqui explicado como é que eles vão ser formados, e o provedor do doente, que não pode ser médico. Estes são, enfim, alguns dos desafios que eu coloquei, e talvez este seja o slide, dos slides finais mais importantes, que eu queria deixar aqui para a vossa reflexão, sobre os quais nós vamos ter que refletir muito sobre a regulação e sobre a autorregulação, que tem a ver com as novas tecnologias, nomeadamente as novas tecnologias de comunicação de informação. A Ordem dos Médicos está-se a deparar com um conjunto de sites onde se oferecem serviços online que não deveriam ser online, deveriam ser objeto, por exemplo, de consultas presenciais, e isto está a acontecer. Deixo-vos exemplo num site que tem esta designação, que é atestados.pt, portanto, imaginam qual é a vontade de atividade desse site. Estou muito preocupado com a questão da inteligência artificial, não que eu seja desfavorável a ela, eu sou perfeitamente favorável ao desenvolvimento da inteligência artificial, mas tendo em conta que a inteligência artificial adotou algoritmos que nós não conhecemos e tem esta capacidade de decisão, como é que nós vamos conseguir fazer a regulação e a autorregulação quando grande parte das decisões vão passar a ser tomadas e já estão a ser tomadas pela inteligência artificial? Depois estou preocupado, obviamente, com um conjunto de profissões que não estão habilitadas para o exercício das atividades que estão a desenvolver. Falou-se há pouco da medicina estética, é um desafio do futuro. Está aqui o ato médico e depois, enfim, esta dicotomia muito complicada, onde cada vez temos uma sociedade mais exigente naquilo que é a resposta em saúde e cada vez temos mais dificuldades precisamente nessas respostas. Não é só um problema de Portugal, é um problema de toda a Europa e de todo o mundo. E já está. E peço desculpa de me ter alongado. Muito obrigado. Muito obrigado. Falou aí de um aspecto extremamente importante, que é os avanços que estão a acontecer neste momento nas tecnologias e também nas novas formas de fazer saúde, fazer medicina, novas formas que aparecem ao dia-a-dia, que realmente exigirão, da nossa parte, uma grande reflexão, uma grande consciencialização do que se vai fazer. Eu queria passar, muito obrigado uma vez mais, não sei se tem tempo para ficar a assistir, se vai ter que ir para as suas reuniões, se estiver aqui, era que tem uma boa estadia aí nos Açores, e nessa cidade bonita, e vou passar agora aqui para o Sr. da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Boa tarde, já o tempo já vai longo. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Pimenta Marinho e, na sua pessoa, todas as entidades que estão aqui. No professor Franklin, o painel, os meus colegas de painel bastonários e das entidades também presentes. Dizer-vos que acedi prontamente a este convite por duas principais razões. Porque este é o momento certo para falarmos sobre os desafios da regulação. As ordens profissionais tiveram uma recente alteração dos seus estatutos. E o segundo é porque era no Porto. Porquê? Porque eu, um bastonário que tem sede no Porto, estou habituado a ir 3, 4 vezes por semana a Lisboa discutir saúde e faz falta discutir saúde pelo país e, nesse sentido, essa também é uma das razões. É, sem dúvida, uma oportunidade de reflexão, de discussão, daquilo que são os constrangimentos resultantes destas alterações estatutárias que já foram aqui referidas e que a Ordem dos Médicos Dentistas está a tentar aplicar, e já lá chegarei, mas é também um amadurecimento, diria, constante do papel das ordens, do seu serviço público, como há pouco já foi dito, em colaboração, neste caso, com a entidade reguladora da saúde, para um benefício que é um dever de todas as nossas instituições, que é, acima de tudo, a proteção do doente, na sua dignidade,
para que eles tenham mais confiança na prestação dos cuidados de saúde. E isso é feito com um momento em, como há pouco disse o Sr. Bastonário Carlos Cortes, com novos órgãos às ordens, um órgão de supervisão e com membros externos. No caso concreto da Ordem dos Médicos Dentistas, tal já aconteceu, nós já tivemos eleições a esses órgãos e já estamos a lidar com estes constrangimentos. No fundo, é a realidade também de adaptarmos às ordens mais abertas, ordens que estão exatamente ao serviço público, mas que nem sempre trazem alguma entropia, mas nem sempre são fáceis depois de aplicar. Eu, antes de passar aqueles pontos que irei referir, e faço aqui também já o meu disclaimer, eu não sou jurista, terei que referir aqui, e vejo aqui na cara de muitos presentes que são juristas ou de âmbito mais da parte jurídica, e peço já desde já alguma desculpa por alguma incapacidade, alguns termos, algumas referências, mas acima de tudo aquilo que eu quero transmitir é a noção de fazermos avançar a uma área da saúde ou as áreas da saúde e o papel das ordens profissionais. Antes mesmo de avançar para estes pontos, deixem-me também dar aqui um posicionamento. Os atos médicos relativamente à medicina dentária estão definidos pela primeira vez, foi um grande avanço, tal não significa que não exista dificuldades de onde é que são as limitações. E isso vai ser sempre preciso, uma colaboração contínua, que mesmo agora ali no coffee break, e eu só vim a este coffee break, vejam bem, já me estavam a dizer, Sr. Bastonário, na área da harmonização orofacial, qual é o limite da vossa intervenção? É na zona do mento? É na zona do ocioide? E vejam, isto é a realidade do nosso dia-a-dia e as ordens estão aqui, acima de tudo, para tentarmos chegar a uma intervenção desde aquilo que vem no papel e vertido nas portarias, nas leis, mas acima de tudo depois tem que ser aplicado. E nesse sentido, gostava apenas de dizer que estaremos sempre disponíveis. O meu primeiro ponto tem a ver com um ponto da idoneidade e capacidade para o exercício da profissão. A nossa ordem não ficou definida aquilo que era, não ficou consagrada a idoneidade à profissão. E aí, no estatuto anterior da Ordem dos Médicos, eu não tenho que me referir sobre a Ordem dos Médicos, mas foi retirado essa possibilidade. E nós considerávamos que era importante que a Ordem dos Médicos Dentistas tivesse essa possibilidade de verificar a idoneidade, porque é uma matéria muito sensível, sobre matéria criminal. Eu sei que os tribunais estão exatamente para esse registro, mas as ordens também o deviam fazer. Contudo, foi contemplada a possibilidade de nos pronunciarmos e verificarmos a capacidade física e mental. Esta ficou consagrada. Temos aqui uma vantagem. Os médicos dentistas são uma profissão muito jovem. Têm uma média de idade de 41 anos e, espero eu, que a capacidade física não seja muito trabalhosa à nossa ordem, mas aquilo que está agora como desafio é como é que vamos implementar mecanismos para verificar essa incapacidade. E permitam-me aqui um desabafo. Em alguns momentos, eu ainda era um bastonário de meia dúzia de meses, lidei com o período da pandemia e apercebi-me, em certos momentos, de colegas que estavam numa alteração mental muito grande. Eu julgo que o papel das nossas ordens aí tem que ser de grande responsabilidade para que os profissionais devidamente habilitados também não estão sempre da mesma forma. E, nesse sentido, nós temos que criar aqui alguns mecanismos que acompanhem essa verificação sobre esse ponto. Um outro aspecto tem a ver com o exercício do poder disciplinar. Esta foi uma notícia boa, uma novidade boa, porque, como sabem e do que conhecem, diria, de conhecimento público, a medicina dentária sempre teve uma prestação de pequenos prestadores, onde, como nós sabemos, a par dos médicos, os médicos dentistas são também, ou podem ser também, os outros profissionais da saúde, podem ser diretores clínicos. Contudo, há entidades, há sociedades profissionais, sociedades multidisciplinares que prestam esses serviços e que estavam fora do alcance deontológico e disciplinar das nossas ordens. Isto foi alterado e permitiu que os sócios e gerentes, que não são prestadores diretos, fiquem agora sujeitos a regras e a sanções disciplinares que podem ir de 3 a 60 vezes mais do que um prestador individual. Contudo, como é que isto se aplica? Como é que se identificam estas sociedades multidisciplinares? A Ordem, num período que foi muito turbulento, muito apressado para alterar os estatutos das ordens, apresentou um conjunto de propostas e para ser criada uma plataforma
onde várias ordens fizessem, onde estivesse estabelecido o registro dessas sociedades disciplinares. Tal ficou contemplado de possibilitar aquilo que é um registro central para as sociedades multidisciplinares, mas que falta agora definir em portaria. Esta é uma preocupação que diremos, dentro de muitas redefinições depois de uma lei que vem por portaria, que nós temos também que trabalhar e que eu julgo que outras ordens profissionais podem estar também a colaborar para o mesmo sentido. Dar também aqui uma noção sobre aquilo que é o poder da fiscalização, que no fundo constitui, a partir deste novo estatuto, à Ordem dos Médicos Dentistas o poder disciplinar sobre os seus membros em termos de ações de fiscalização sobre a sua atuação profissional. Isto é um instrumento de auxílio ao combate do exercício ilegal e diria que aqui permite-nos cooperar melhor com a entidade reguladora da saúde, com tantas outras entidades que às vezes colaboram de forma em consórcio, chamando-lhe assim, e que hoje já estiveram aqui, mas acima de tudo traz uma mais-valia por uma dificuldade às vezes de recursos, que se nota que existem nas entidades públicas, e também de termos uma aferição em loco com um conhecimento adquirido e mais específico que as ordens profissionais podem também disponibilizar. Diria que este poder de fiscalização já foi ensaiado, a Ordem felizmente trabalha num combate de exercício à fiscalização de uma forma muito ativa com a entidade reguladora da saúde e com outras entidades, mas eu diria que podemos ir mais longe, podemos ser mais diligentes, podemos estar mais presentes e a fiscalização não tem sempre de ser só de punição, pode ser, acima de tudo, por prevenção e acho que é um papel que agora sai reforçado também com o estatuto das nossas ordens. Gostava também de dar nota daquilo que é o mecanismo de defesa dos consumidores através do poder disciplinar das nossas ordens. Ele já está consagrado há muito tempo nos estatutos das ordens. Pela primeira vez temos elementos externos nestes órgãos disciplinares, o que pode ser visto como uma mais-valia de abertura às ordens, mas pode ser visto como alguém também sem conhecimento de causa para decidir disciplinarmente sobre situações ou ocorrências que possam acontecer. Também dar aqui um papel sobre a figura do provedor. E nesse aspecto eu diria que vem reforçar o efeito, a garantia dos doentes ou dos utentes, como lhe quiserem chamar, de uma medicina dentária mais qualificada, e a Ordem está neste momento a definir esse mecanismo, a criar esses regulamentos do provedor, e para que seja uma mediação entre aquilo que é o Conselho de Supervisão e o Conselho Deontológico e Disciplina. Um outro aspecto que sei que hoje já foi aqui tocado, que tem a ver com a publicidade em saúde. Há pouco falava com o Sr. Presidente, o Dr. Pimenta Marinho, que me dizia que sente que a medicina dentária é uma das grandes razões sobre as queixas, as denúncias de publicidade enganosa ou aliciante, se lhe posso chamar assim, de falsa tentativa de passar a banha da cobra, entre aspas, sobre publicidade em saúde. E aqui eu diria que é a entidade reguladora da saúde que fiscaliza a lei da publicidade em saúde. A Ordem tem poderes deontológicos sobre a publicidade que competem à nossa Ordem e que podem, diria, paralelamente, acionar também os colegas nesse campo. Mas há uma outra dimensão que julgo que a doutora Susana Costa e Silva, que não assisti, mas que me teve cuidado de mandar uma mensagem quando aqui cheguei, e tenho pena de não ter visto a apresentação dela, sobre a publicidade indireta criada pelos influencers de saúde. Eu diria que aí devemos também ir mais longe, naquilo que é criar uma legislação mais presente, porque não nos podemos esquecer que quando foi criada ou lançada a lei sobre a publicidade em saúde, se não estou em erro, em 2016, eu diria que os influencers estavam ainda numa fase muito embrionária. Se calhar alguns deles ainda nem sequer tinham nascido, porque há influencers que são menores sobre a saúde. E nesse sentido eu diria que há questões de risco elevado sobre incitar práticas perigosas na área médica, em que nós devemos ter uma intervenção rápida, porque os meios de comunicação e das redes sociais e da inteligência artificial, que eu até acho que às vezes ainda é mais segura do que aquela que vem de influencers com menos capacidade, mas com muito impacto mediático, eu diria
que também devemos ser diligentes neste campo. E acho que aqui o consórcio tem que vir de todos, tem que vir por várias entidades. A entidade reguladora da saúde sabe que a Ordem dos Médicos Dentistas está disponível para trabalhar nessa vertente e diria que hoje, com este tema tão, diria, discutido aqui, poderá ser um ensaio muito interessante daquilo que será coligir o resultado de muitas reflexões aqui para podermos avançar com esta temática. Por último, o Sr. Professor Franklin Marques pediu-me para dar aquilo que é a articulação entre a Ordem e a entidade reguladora da saúde. Não vai há muitos anos, menos, talvez uma década já, a entidade reguladora da saúde, quando surgiu, a Ordem dos Médicos Dentistas, teve quase um ódio de estimação à entidade reguladora da saúde. Era eu um jovem médico dentista. Todas as ordens. Todas as ordens. Mas aquilo, porquê? Porque não se compreende o impacto e a necessidade, e as reformas causam turbulência, as reformas são difíceis de levar a esta aceitação. Mas a verdade é que esses tempos, diria que são passados e se calhar deviam ser justificados para agora reconhecermos a importância de colaborarmos. Nós temos um protocolo para assinar, muito brevemente. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas deve ter copiado por mim a apresentação, porque disse aprimorar a relação, e eu escrevi exatamente a mesma coisa. Aprimorar a relação com a entidade reguladora da saúde. É uma relação profícua, boa, permanente. Nós somos vizinhos, o que é raro, desta ordem ter vizinhos na área da saúde. Nós estamos aqui na Avenida Antunes Guimarães, vocês estão um pouco mais longe, mas eu diria que há uma necessidade de aprofundar e aprimorar esta relação. E estou certo que este protocolo vai ajudar. Há que revisitar critérios e simplificar alguns procedimentos para a melhor adequação aos requisitos legais e à realidade da nossa profissão médico-dentária, de forma a que adequemos à realidade do consultório médico-dentário, em âmbitos mais concretos, da legionela, da radiologia, que a Ordem dos Médicos Dentistas muito fez para que tivessem essa tutela, porque sabemos que vão ser um parceiro ótimo para isso, de questões de licenciamento, mas também sobre porque se mantém-se presente do exercício ilegal. Por isso, agradeço esta oportunidade, porque esta oportunidade tem externalidades para darmos continuidade a este processo, que é um processo a pensar em melhorar a saúde como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. E vou para as suas palavras. É muito simpático saber que estamos tão perto, não só geograficamente, mas também só forma de pensar. Eu gostava que soubessem, as pessoas da RS já sabem, mas enfim, estão cá presentes, que com todas as ordens, a RS estabeleceu protocolos para, no sentido de encontrar peritos que nos apoiassem, e tivemos de parte de todas as ordens profissionais, um apoio extremamente elevado, extremamente grande e muito rápido, e para nós é muito salutar fazer isso. Eu queria passar agora a palavra para a doutora Carla Pedosa, que é vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas. Doutora, muito obrigado. Dá o seu tempo. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Dr. Pimenta Marinho, agradecer-lhe o amável convite para aqui a Ordem dos Nutricionistas estar presente, também cumprimentar o professor Franklin e, na sua pessoa, os restantes participantes deste debate. Portanto, eu estou aqui em representação da Sra. Bastonária, que não pode estar presente, mas pretendia também aqui trazer tudo aquilo que gostaríamos de vos dizer. Ora bem, o tema que aqui nos traz já o estamos a debater já há um bom tempo, portanto não vale a pena aqui focarmos muito no que diz respeito à autorregulação da nossa profissão. Portanto, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, portanto, a Ordem tem por fim regular e supervisionar o acesso à profissão e ao seu exercício, nesse contexto também aprovar as normas tecnológicas e odontológicas respectivas, zelando pelo cumprimento dessas mesmas normas e, além disso, exercer o seu poder disciplinar sobre os seus membros, com o intuito, obviamente, do interesse público desta profissão para a saúde da população e também da aplicação da ética no exercício da mesma profissão. Portanto, assim, é da responsabilidade da Ordem não só aplicar todos estes seus objetivos e com esta aplicação, portanto, garantir a qualidade dos serviços prestados e, desta forma, permitir a defesa dos interesses dos destinatários dos nossos serviços e, por outro lado, fortalecer a confiança dos clientes e, ao termos esta confiança também no próprio profissional, ao mesmo tempo estamos a defender os interesses da profissão e dos nossos profissionais também. Portanto, e desta forma teríamos aqui um win-win, portanto, em que ambos ganham, portanto, temos a questão da defesa da população, que será um fator primordial da Ordem, mas também a defesa dos profissionais que a constituem.
No entanto, e como foi falado já durante esta tarde e também no contexto desta mesa que aqui temos, portanto, a cooperação não só da Ordem, mas com todas as restantes, não só ordens, mas também outras entidades, é fundamental para conseguirmos levar a cabo isto que são os objetivos das ordens. Portanto, atualmente a Ordem dos Nutricionistas tem cooperado com várias entidades, nomeadamente a Entidade Reguladora de Saúde, mas também o IGAS, a ASAI, a ACSS e as próprias Associações Públicas Profissionais, algumas das quais aqui presentes, e que também nos são mais próximas, pois são as da área da saúde. E nestes contextos da cooperação, o que nós aqui trazíamos também, como de certa forma, como alguns desafios e algumas ideias que gostaríamos de debater, e podemos depois também, no momento de discussão, alargar um pouco algumas destas questões, mas será, e também no seguimento do que os anteriores bastonários referiram, portanto, da participação enquanto entidade da Ordem com as restantes instituições, na definição também de objetivos comuns, na participação em termos do plano de fiscalização, inspeções, a questão que ainda agora falamos da situação do banco de peritos, ou seja, em que a Ordem, com o seu manancial técnico e científico, pudesse participar também e enriquecer este grupo de peritos, dando assim também o seu aval e o seu cunho na realização destas fiscalizações ou outras atribuições, e assim também percebermos no terreno como é que o profissional se pratica a sua profissão e também que condições é que tem para o praticar, portanto, muitas vezes estando afastados do local de trabalho de muitos dos colegas, portanto, torna-se mais difícil às vezes percebermos o seu ambiente de trabalho e, portanto, participando com estas visitas, podemos também assim tomar mais a noção prática do que vai acontecendo. Para além disso, também teremos todo o interesse e gostaríamos também de participar no desenvolvimento de planos de formação, workshops, guidelines, que possam também ser utilizadas, não só direcionadas aos profissionais de saúde, mas também, nomeadamente, à população, como também há pouco na mesa anterior se falou, na questão também de aumentar a literacia da nossa população relativamente aos diferentes atos que aqui podem ser executados. Relativamente ao poder de fiscalização e ao combate ao exercício ilegal, a Ordem tem a capacidade de fiscalizar os seus profissionais e sobre eles executar também, se necessário, de acordo com o regulamento disciplinar, o que possa ser aplicado, mas a base deste combate ao exercício ilegal por pessoas não qualificadas para o mesmo, tem por base depois a definição do ato nutricionista, portanto, que teve a sua última revisão agora na lei recente, portanto, que verte da lei da Ordem Geral das ordens profissionais e, portanto, que temos aqui no artigo 61 do nosso atual estatuto, em que, no seu ponto 2, define os atos próprios da profissão, mas que, de acordo com a leitura da atual direção da Ordem, no ponto 3, esvazia a própria Ordem de qualquer ação sobre o que possa ocorrer que não seja executado pelos seus profissionais. Uma vez que, e passo a ler, não é? Portanto, o disposto no número anterior não prejudica o exercício dos atos nele previstos por pessoas não inscritas na Ordem, desde que legalmente autorizadas para o efeito. Ora, a partir do momento em que a pessoa não está inscrita na Ordem, a Ordem não pode atuar disciplinarmente sobre essa pessoa. Portanto, daí a questão de esvaziar por completo a Ordem do que aqui possa ser executado. Portanto, a única coisa que aqui pode ocorrer é a Ordem depois, se é assim o entender, não é? Portanto, direcionar à entidade reguladora da saúde, na sua competência, portanto, para avaliar se este exercício é ou não legal. Depois, também temos esta fase final deste artigo, que nos diz que desde que legalmente autorizadas para o efeito, atualmente não temos nenhuma informação de que isto tenha sido avançado, portanto, não sabemos quem legalmente autoriza, nem de que forma será autorizado, e, portanto, cria-se aqui um vazio, ou uma zona cinzenta, como há bocadinho se falava também, em quem é que aqui está e quem é que aqui pratica, não é? Portanto, eu acho que e somos da opinião neste sentido que este ponto 3 trouxe muita entropia para a ação em termos de fiscalização por parte da Ordem, nomeadamente também das outras, porque isto é comum a todas as ordens e a atualização que houve à lei. A Ordem participa também, ou permite, em relação aqui mais diretamente em relação à população, que a mesma também se consiga ter a noção se o profissional está ou não habilitado para o exercício da sua profissão. Portanto, na página oficial da Ordem temos o registro profissional, onde qualquer pessoa pode aceder, colocar o nome do profissional em questão e perceber se ele está ou não inscrito na Ordem, se tem ou não a sua célula ativa e, portanto, e assim tomar a decisão também que deve ter, porque embora é uma pretensão melhorar
a tal situação que falávamos da literacia da população e também sensibilizar a mesma para procurar profissionais credenciados, mas é sempre do livre-arbítrio de cada um, portanto, decidir o que deve decidir, mas aqui poderão ter essa possibilidade. Além disso, também em anos anteriores, a Ordem já desenvolveu algumas ações de sensibilização à população para informar o que é o nutricionista, o porquê de procurar a sua atividade em detrimento de outras situações que não ocorram, e precisamos a pensar também no próximo ano em retomar uma nova ação de sensibilização à população, também neste contexto de alertar para o risco do exercício ilegal. Eu trouxe-vos aqui, assim de uma forma muito rápida também, alguma casuística dos últimos anos relativamente ao exercício ilegal. Portanto, tivemos assim o boom, vamos lhe chamar assim, no ano 2020, 60 denúncias. Pensamos que foi a fase do Covid e muita gente sentada em frente aos computadores e se calhar encontrar coisas estranhas e de ter vertido com o maior número de denúncias, mas em média podemos ali classificar por volta de cerca de 40 e pouco denúncias anuais, que é um número que realmente pode parecer pouco, mas é um número que assusta, porque também calculamos que muitas nem sequer chegam à fase de denúncia, porque muitas das vezes as pessoas não a executam. Uma grande parte destas denúncias acaba por ser arquivada por ausência por ausência de fundamentação legal ou por ausência de prova, ou eventualmente por entre ocorrer a denúncia e depois se procurar aquela prova já ter cessado a atividade e, portanto, já não foi possível confirmar a mesma. Temos algumas situações de denúncias que realmente depois foram transitadas para o Ministério Público, e nomeadamente também para a ERSE, para o devido encaminhamento. No ano atual temos, até ao final da semana passada, tínhamos então 38 novas denúncias que tinham entrado na Ordem relativamente ao exercício legal, 3 das quais já foram arquivadas, um por ser um membro e, portanto, foi enviado para o Conselho Jurisdicional, outra por ausência de fundamentação legal e uma outra que foi resolvida porque era uma partilha, digamos assim, com outra associação profissional e, portanto, diria respeito a outro profissional que não a nutrição. Os restantes estão em análise, mas a grande parte aparentemente serão para envio também ao Ministério Público e à entidade reguladora da saúde. Depois, falávamos também aqui dos mecanismos de defesa dos consumidores, até na defesa desta questão da situação do exercício ilegal, e que meios é que a Ordem tem nesse sentido. Portanto, por um lado, verto aqui novamente a questão do ato, que é uma forma que temos de defender o que são realmente os atos próprios do nutricionista. Temos a questão do código deontológico, que também já tem aqui alguns anos e também é um aspecto que temos a rever, dada os novos desafios recentes, mas que obriga a que o nutricionista cumpra com os seus deveres de natureza ideológica e ética e, portanto, assim execute também o seu compromisso com os clientes e com a sociedade. E depois temos, consideramos nós aqui, uma arma de defesa mais recente, que vem também no seguimento desta atualização da Lei das Ordens Profissionais, que é o provedor. Nós temos já o provedor que foi eleito agora recentemente, portanto temos já um provedor da Ordem dos Nutricionistas, e este provedor tem como função, portanto, defender os interesses dos destinatários dos serviços, analisar as queixas que são apresentadas e depois dar a resolução das mesmas queixas e a orientação necessária aos órgãos da Ordem. Portanto, a sua eleição foi extremamente recente, portanto, não temos nenhum dados para trazer, porque ele ainda não recepcionou nenhuma daquelas anteriores denúncias que ali falamos, mas estamos também expectantes relativamente ao que possa daqui ser desenvolvido. Paralelamente a isto, também a Ordem vai desenvolvendo guias orientadores, normas de orientação profissional, com o objetivo também de manter os nossos profissionais os mais atualizados possível, à luz da evidência científica também mais atual, para que assim a prática também seja a mais correta e desta forma também contribuir para o bem-estar da população e neste caso também dos consumidores. Quanto à publicidade em saúde, realmente é um assunto também que nos preocupa. Nós temos legislação específica para os nossos nutricionistas no contexto do Código Deontológico, nomeadamente relativamente à publicidade aos serviços prestados, portanto, em que é implícito ao nutricionista que se deve abster de qualquer publicidade subjetiva e, portanto, pode fazer publicidade aos seus serviços, mas de uma forma correta e de acordo com as regras de rigor e de reserva. Participamos já também
na emissão de alguma opinião relativamente não só ao nutricionista e à publicidade, mas também à averiguação, naquele caso em concreto que ele tem, de ofertas de consulta de nutrição. Isto não acontece só com a nutrição, mas também com outras especialidades, mas provavelmente connosco pode ser que seja mais frequente, que é eventualmente às vezes na compra de, por exemplo, às vezes isto acontece em ginásios ou outras situações, em que fazendo a inscrição há oferta de uma consulta ou outro tipo de ação por parte da nutrição. E isto é visto à luz da ordem como algo que não deve ser promovido e, portanto, pode também assim reduzir, de certa forma, o papel do profissional e a sua importância, e, portanto, também foi emitido um parecer relativamente a esta situação. Portanto, esta publicidade em relação ao profissional está sobre a alçada da ordem e temos estado também atentos a esta situação, mas depois temos esta tal publicidade que hoje falávamos e que falamos também no debate anterior relativamente aos influencers, não é? Que é esta questão das redes sociais e que ainda há pouco o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas também aqui focou. Portanto, as redes sociais, os influencers, a parte digital, a questão da inteligência artificial tem tido um boom brutal e se calhar temos todos em conjunto que tentar arranjar as melhores soluções e as soluções mais rápidas, porque isto vai sempre em crescendo e nós vemos o bolo aumentar e começa a ser difícil depois atuar sobre o mesmo. Portanto, são variedíssimas redes, isto chega a milhões e milhões de pessoas e, portanto, no que à nutrição diz respeito, nós costumamos dizer que toda a gente come, toda a gente se alimenta e, portanto, toda a gente acha que é nutricionista lá no fundo. E nós somos um país de treinadores de bancada, mas eu parece-me que também temos muitos nutricionistas de bancada e, portanto, isto é muito fácil de se espalhar, não é? E, portanto, facilmente acabamos por encontrar, muitas vezes, pessoas que têm qualquer qualificação para a execução da profissão e que estão a executar atos que são próprios. Portanto, eu acho que aqui é achamos nós, não é? Que é uma área muito importante que devemos trabalhar e tentar perceber de que forma, nestes meios, conseguiremos mais facilmente atuar e fiscalizar. Assim sendo, na questão dos novos desafios, como também nos tinha sido há pouco lançada esta questão, portanto, pus também aqui esta situação do digital e da inteligência artificial, que também é o mote das notícias do dia-a-dia e que também assusta, e quando digo aqui assusta não tem que ser sempre necessariamente no sentido negativo, mas eu confesso que a mim pessoalmente assusta muitas das coisas que envolvem a inteligência artificial enquanto não fomos capazes de a controlar, não é? Porque já sabemos que há muita coisa positiva que depois, conforme quem a comanda, pode ser bom ou pode ser mau, e aqui o caso da inteligência artificial poderá ser uma situação dessas. Portanto, é óbvio que há uma necessidade de regulamentar estas situações e, portanto, é importante estas novas necessidades em termos sociais e tecnológicos, que depois fazem-se acompanhar de novos desafios éticos, daí também a nossa importância em querer rever o nosso código deontológico à luz destes novos desafios. Pretendemos também manter a formação contínua dos nossos profissionais e também disponibilizar ferramentas fáceis aos membros para manterem esta atualização. A tal questão da cooperação e coordenação entre diferentes entidades, entre diferentes áreas que nos são afins, para da melhor forma também conseguirmos levar todos estes objetivos da ordem a bom porto e, neste sentido, também levar também como objetivo central o bem-estar da população. E depois as novas áreas de atuação que nos têm também surgido, desde a área da sustentabilidade alimentar, que também tem sido um tema em voga nos últimos anos, e ainda bem, dado em conta as preocupações em termos de ambiente, os novos paradigmas da alimentação, o envelhecimento, a situação que há um bocadinho também foi falada das consultas à distância, que se torna também muito difícil de perceber quem, onde, como, e às vezes é difícil de chegar lá e tirar a tal prova da consulta que decorreu, e portanto, e que neste sentido também será necessário a emissão de documentos orientadores e que acho que todos em conjunto, mais facilmente, se calhar, poderemos trabalhar, até porque teremos todas as mesmas ameaças e os mesmos desafios e, portanto, desta forma, trabalharmos em conjunto será com certeza mais proveitoso. E, sendo assim, agradeço mais uma vez o convite e fico disponível depois para qualquer questão que seja necessário colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carla. Eu passava já para a doutora Idília. Eu engano-me sempre. Não é um nome difícil. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer
ao Dr. Pimenta Marinho o convite dirigido à ACSS. Eu estou aqui em representação do Conselho Diretivo da ACSS. Cumprimentar também o Dr. Franklin, os demais oradores deste painel, e dizer sobre o papel da ACSS nesta matéria que ele é muito diverso daquele que tem sido o papel que as ordens que até agora falaram disseram que é o seu papel. Isto porquê? Porque a ACSS tem apenas... Era bom que passasse. Porque a ACSS tem apenas estes dois papéis, que é, no fundo, registar profissionais na área das diagnóstica e terapêutica, porque nós aqui, relativamente a algumas profissões, não existindo ainda ordens profissionais, somos nós que temos de receber os pedidos de registro e de fazer esse registro. E também nos foi dado há alguns anos o papel também de registar os terapeutas das terapias não convencionais, em que esse papel de registro também foi, por lei, conferido à ACSS. Agora, naquilo que depois é o exercício da profissão em si, nós não temos qualquer papel no sentido de podermos fiscalizar aquilo que é a atividade desenvolvida por cada profissional. Não temos também nenhum código deontológico para estas profissões. No fundo, nós registamos e, a partir daí, as pessoas estão no mercado de trabalho e atuamos normalmente apenas quando, através da IGAS ou através da ERSE, somos questionados sobre se determinadas pessoas são ou não verdadeiramente aquilo que dizem no exercício da atividade em que foram encontrados a laborar. Ora, na área do diagnóstico e terapêutica, aquilo que vai ser a apresentação vai, no fundo, incidir sobre estes quatro aspectos. E estes 4 aspectos têm a ver, por um lado, com as profissões regulamentadas. E nós, com base no enquadramento jurídico que consta aqui deste lado, nós regulamentamos neste momento todas essas profissões das áreas de diagnóstico e terapêutica. Relativamente à atividade da podologia, ela é uma atividade que está identificada por lei como uma atividade paramédica, mas não está englobada ainda dentro da área de diagnóstico e terapêutica. E, nessa medida, ela aparece ali um pouquinho abaixo das outras profissões, porque, basicamente, nós não podemos considerá-la ainda uma atividade da área de diagnóstico e terapêutica, tal como as outras, porque as outras têm um enquadramento legal para serem reconhecidas como atividades das áreas de diagnóstico e terapêutica e a podologia não. Isto para dizer basicamente o quê? Que todas aquelas profissões na área da saúde e na área do Serviço Nacional de Saúde são profissões que são exercidas no âmbito de uma carreira, que é a carreira dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica. E é dentro dessa carreira que nós sabemos o que é que cada profissão que está ali definida deve fazer. Ou seja, sabemos qual é o conteúdo funcional que cada um daqueles técnicos deve desempenhar dentro de cada categoria que compõe a carreira.
E no fundo, é esse o limite da atividade desses profissionais. E naquilo que é a atividade destes profissionais no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, nós temos a certeza que essas atividades são exercidas como a lei as determina. Naquilo que possa ser a atividade, nomeadamente de um podologista, no âmbito, por exemplo, de um gabinete de estética, que foge da área do Serviço Nacional de Saúde, se ele quiser cumprir a lei que criou a profissão, ele deve agir em conformidade com essa lei. Agora, se age ou se não age, é algo que nós, à CSS, não controlamos. Portanto, não temos competências para controlar. Portanto, quando nós atribuímos as cédulas, nós controlamos as habilitações que as pessoas detêm, atribuímos a cédula, fazemos o registro e, a partir daí, as pessoas exercem em conformidade com aquilo que é aquilo que devia ser o que deviam fazer, mas também de acordo com aquilo que é o profissionalismo, a ética de cada um destes profissionais. Portanto, e aqui eu queria dizer que, por regra e neste momento, nós só atribuímos cédulas nestas profissões a quem tem licenciatura, mas não são todas as licenciaturas, porque na área do diagnóstico e terapêutica há licenciaturas que são as consideradas como habilitantes para a atribuição de cédula. E quem controla essas licenciaturas habilitantes, no fundo, somos nós. E nós só podemos dizer que atribuímos aquela cédula porque aquela licenciatura foi tirada numa escola reconhecida como a escola habilitante para estes efeitos. Pronto. Temos duas situações que ainda fogem à regra, que é a questão dos técnicos de farmácia e dos técnicos de prótese dentária, relativamente aos profissionais que, em 11 de agosto de 1999, já estavam integrados no regime jurídico de acesso ao exercício das profissões. Aqui trabalhamos efetivamente com pessoas que não têm licenciatura e em que a cédula é atribuída por força de experiência profissional, por força de uma declaração passada por um técnico com cédula profissional que acompanha esse profissional e que reconhece que o profissional tem as competências para. Depois, nós também passamos as declarações para trabalhar no estrangeiro, ao abrigo das diretivas comunitárias e, portanto, todas as pessoas que já têm cédula e estão registadas podem pedir à CSS declarações no âmbito da diretiva para trabalhar no estrangeiro. Uma nota só para dizer que, no caso das pessoas a quem nós atribuímos cédula e fazemos o registro, não por força da habilitação legal, mas por força do reconhecimento de qualificações, nós só podemos passar essas declarações quando as pessoas têm 3 anos de exercício profissional no âmbito daquela profissão. Depois, o âmbito do reconhecimento, nós no âmbito do reconhecimento das qualificações trabalhamos com base na Lei 9/2009, que é a lei que adapta a diretiva comunitária a Portugal, e neste âmbito nós trabalhamos efetivamente com qualificações profissionais, não trabalhamos com habilitações legais. E aqui contamos com a colaboração de comissões técnicas de apreciação, que são, no fundo, comissões constituídas quer por pessoas nomeadas pela ACSS, quer por elementos
da docência das diferentes profissões, em que normalmente cada escola habilitada a dar o curso nos indica profissionais, professores, para fazerem parte destas comissões que depois analisam os processos de pedido de atribuição de cédula na área das qualificações e que fazem a sua proposta. Proposta esta que pode ser de atribuição de cédula, pode ser de indeferimento de cédula ou pode ser de decidir que a pessoa, para poder ter acesso a uma cédula, tem que fazer estágios, tem que fazer formação e, normalmente, estes estágios e estas formações devem ser feitas nessas instituições de ensino que dão a habilitação legal para a profissão. Entretanto, só uma ideia do número de cédulas e de declarações que nós temos emitido ao longo dos anos, desde 2018 até 2024. Podemos ver que, ao nível das cédulas profissionais, nós tivemos um grande número de cédulas atribuídas no ano de 2020. Declarações para trabalhar no estrangeiro, os anos de 2019, 2020 e 2021 também foram anos de muitos pedidos de declarações para trabalhar no estrangeiro, ainda que depois nós não consigamos dizer se estas pessoas foram efetivamente para o estrangeiro ou não. E quanto a declarações de reconhecimento de qualificações profissionais por parte de pessoas que vêm de países terceiros, podemos ver que o ano de 2021 foi aquele em que atribuímos mais declarações de reconhecimento. Quanto às terapias não convencionais, o processo é muito semelhante ao dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Portanto, também temos uma série de profissões, portanto, é uma matéria que está regulada por lei da Assembleia da República. Estão equacionadas as profissões que estão referidas. No caso da homeopatia, ela ainda não está integralmente regulamentada e, nessa medida, ainda não são atribuídas autorizações para o exercício desta área em Portugal, portanto, ainda não temos a regulamentação completa. Nas outras, temos a regulamentação e, nessa medida, nós atribuímos cédulas. E atribuímos cédulas nos mesmos termos. Temos cédulas atribuídas já com base em algumas licenciaturas que estão criadas e temos cédulas atribuídas também em função de experiência profissional no âmbito de uma norma transitória que foi criada na Lei 71 e que permite que aqueles que estavam em exercício de funções à data da entrada em vigor da lei e até à saída dos primeiros licenciados ou então até 31 de 12 de 2025, possamos atribuir cédulas a pessoas que ainda não têm uma licenciatura na área dos TNC. O princípio é o de que estas profissões só podem ser exercidas por quem tiver cédula. Nós atribuímos as cédulas. As cédulas são pedidas numa plataforma que, neste caso, na área do diagnóstico e terapêutica, ainda não temos plataforma informática. Na área dos TNC já tudo se faz através de uma plataforma informática e atribuímos aqui dois tipos de cédula, ao contrário do que acontece nas áreas de diagnóstico e terapêutica, em que a cédula que atribuímos é definitiva. Aqui, ao nível das terapias não convencionais, nós atribuímos cédulas definitivas e cédulas provisórias. Atribuímos cédulas definitivas para quem tem licenciatura, atribuímos cédulas definitivas para quem, não tendo a licenciatura, adquire, na análise curricular que é feita, um conjunto de 14 pontos ou mais
relativamente a essa experiência. Neste caso, quem tem 14 ou mais pontos tem desde logo uma cédula definitiva. Quem tem entre 8 a 13 pontos tem uma cédula provisória. Esta cédula provisória é válida por um período de 2 anos, contados a partir da saída do primeiro licenciado. O que significa que eu posso pedir hoje uma cédula e a licenciatura só ser criada daqui a 1 ano, significa que eu estou legitimado a exercer a partir de agora, mas só daqui a 1 ano é que começa a contar este prazo de 2 anos da cédula provisória, durante a qual eu vou ter que fazer formação adicional para depois pedir a atribuição da cédula definitiva. Portanto, a avaliação curricular tem por base aqueles critérios que estão ali enunciados e que são avaliados também a partir de um conjunto de pontos, e está tudo isto regulamentado numa portaria a que eu já fiz referência anteriormente. Também aqui, nesta área, temos reconhecimento de qualificações estrangeiras, também ao abrigo da diretiva comunitária, e também temos um grupo de peritos que analisa os currículos que nos são enviados e, em função desses currículos, aconselha a ACSS no sentido do reconhecimento, do não reconhecimento ou até da aplicação também de medidas compensatórias para poder vir a atribuir uma cédula. O que significa que eu posso pedir uma cédula e estar muito tempo à espera de a ter, porque tenho que fazer primeiro medidas adicionais para depois me ser dada essa cédula. Aqui, nesta situação do reconhecimento das qualificações. Eu não queria ser deselegante. Diga, então, termino agora mesmo. Muito Pronto, só mostrando portanto, um slide com o número de cédulas na área das terapias não convencionais que a ACSS tem dado ao longo dos anos em função das áreas das TNC. Muito obrigada. E, mais uma vez, muito obrigada pela... Muito obrigado, Caíria. Perdoado. Isto tem que ficar. Com licença. Sabe que mais importante que nós é uma coisa chamada tempo. Exato. Não voltar atrás. Muito obrigado pela maneira, pelo esforço que têm de ser o mais reduzido possível. Eu quero falar agora do Dr. Luís Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigado por estar cá. Bom, muito obrigado a todos. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Pimenta Marinho e, na sua pessoa, cumprimentar todos os elementos do Conselho de Administração, o Dr. Franklin também, os nossos colegas bastonários presentes e os oradores. Eu, de facto, trazia aqui uma apresentação que eu acho que, já com o adiantado da hora e com aquilo que já foi aqui amplamente discutido e explanado, quer na mesa anterior, quer nesta, vou tecer aqui algumas considerações e, se calhar, passar depois para as considerações finais do que estar a fazer este percurso, no fundo, da autorregulação, porque a autorregulação para os enfermeiros é exatamente igual à autorregulação para os nutricionistas, para os médicos dentistas, para os médicos, e deixar esta nota também para as entidades que estão aqui presentes, que, na verdade, não há uma ordem que regula mais do que outras ordens, todas estão ao mesmo nível do ponto de vista da regulação. E, portanto, a Ordem dos Enfermeiros regula aquilo que é o exercício da profissão da enfermagem, e estamos a falar de cuidados de enfermagem, não estamos a falar nem de cuidados médicos dentistas, nem de cuidados médicos, nem de nutricionistas. Regulamos aquilo que é o cuidado dos enfermeiros em Portugal. E por isso esta nota é muito importante para todos, porque hoje já se ouviu falar aqui dos conceitos de usurpação de funções, do exercício ilegal da profissão e principalmente na área estética, e também deixar aqui uma nota às entidades presentes, nomeadamente à entidade reguladora da saúde, de que a Ordem dos Enfermeiros está a desenvolver a sua regulamentação no âmbito da enfermagem estética e não da medicina estética, que são conceitos completamente diferentes, mas que estamos a fazer este percurso de regulamentação na Ordem
e que, obviamente, com peritos na área, mas que queremos, de facto, regular o exercício nesta área, queremos balizar aquilo que é a intervenção do enfermeiro nesta área. Porque quando as ordens profissionais, desde o ponto de vista da autorregulação, regulam alguma área de intervenção, quer do médico, quer do enfermeiro, quer do outro profissional, está claramente a proteger aquelas competências e está a dizer à sociedade que aquele profissional tem aquele limite do ponto de vista da sua atuação. E isso para nós é muito importante, porque nós também não queremos ver enfermeiros a exercer outros atos. Nós o que queremos, de facto, em Portugal, é ver os enfermeiros a exercer aquilo que são as suas intervenções, quer autónomas, quer interdependentes, mas permitir, de facto, que a regulamentação os deixe realizar exatamente essas funções. Outra questão que para mim também é importante e outro tópico que eu gostava de deixar tem a ver com os atos próprios da profissão. Na verdade, já se falou muito aqui sobre as alterações dos estatutos das ordens profissionais, como sabem, e o legislador optou por colocar atos próprios das profissões e nunca atos reservados, exatamente para que haja aqui alguma permeabilidade também entre os atos e as competências das profissões. E, portanto, só uma nota importante: ficaram atos próprios e nunca atos reservados das profissões. Mas, na verdade, é um documento muito importante que todas as ordens profissionais e as profissões reguladas têm, que pela primeira vez ficou definido através de lei aquilo que é o ato próprio daquela profissão, porque já tivemos, de facto, em tempos na Assembleia da República a possibilidade de definir o ato em saúde, mas, na verdade, as profissões reguladas não chegaram a acordo por causa de vírgulas, por causa de pontos finais, etc. E, portanto, nunca conseguimos definir o ato em saúde, e o Miguel Pavão provavelmente é desse tempo, não sei se é, mas na verdade houve sempre algumas considerações e não conseguimos avançar nesse sentido, mas agora os atos próprios de cada profissão, mal ou bem, estão regulados na legislação. E, portanto, conforme eu vos estava a dizer, eu vou passar um bocadinho à frente. É obviamente que o exercício ilegal da profissão e a usurpação de funções para nós são dois conceitos importantes e que são alvo de muitas exposições em termos da ordem. Naturalmente que a prática ilegal e esta assunção indevida das funções podem gerar impactos profundos em três áreas principais: nos riscos para a saúde e segurança, que já foi aqui muito abordado, a própria descredibilização das profissões e o impacto económico e legal da prática ilegal das profissões e da usurpação de funções, que tem naturalmente consequências económicas tanto para os utentes como também para as próprias instituições. E, na verdade, eu acho que é importante este tópico da prevenção e que vos deixar do tópico da prevenção a estes três níveis. Por um lado, a publicidade informativa, que é essencial que as ordens profissionais e as entidades reguladoras investam em campanhas de informação e de sensibilização junto do público. Já foi também abordada esta situação. Estas plataformas de verificação digitais, onde os cidadãos podem verificar se aquele profissional está devidamente licenciado e em conformidade com as normas, é uma medida eficaz para prevenir estas práticas ilegais, e eu creio que a maior parte das ordens profissionais também têm este dispositivo. E, por outro lado, estas parcerias institucionais, que eu gostava de realçar, a colaboração entre as ordens profissionais, as entidades reguladoras e todas as entidades públicas e privadas, que é essencial para garantir a partilha da informação e o reforço destas ações de prevenção. Depois, do ponto de vista da fiscalização, também já foram aqui abordados as inspeções frequentes, que estamos naturalmente disponíveis para integrar, a vigilância da publicidade enganosa e esta colaboração com as entidades administrativas e as autoridades judiciais e policiais. E já para terminar, deixar estas conclusões em termos de pilares que entendemos que são fundamentais, a importância e realçar esta importância da regulação e das ordens serem autónomas e independentes. Obviamente já se abordou aqui a questão das alterações estatutárias e destes membros externos que agora integram alguns órgãos que são órgãos importantes para as ordens, a colaboração entre as próprias ordens e as entidades reguladoras,
esta prevenção e fiscalização também como uma prioridade nesta área, quer do exercício ilegal, quer da usurpação de funções, e naturalmente tem aqui o compromisso da Ordem dos Enfermeiros de continuarmos a colaborar, quer com a entidade reguladora da saúde, quer com as outras entidades, no sentido de contribuirmos para a diminuição destas situações que põem em causa naturalmente a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Eu dava já a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, Dr. António Fernando Lopes. Muito boa tarde, muito obrigado. Vou começar por agradecer, obviamente, ao Machado o seu convite e a iniciativa, naturalmente ao professor Franklin Marques também e aos restantes membros do painel. A hora vai longa e como o privilégio de ser o último, o que vai fazer com que eu seja realmente muito curto e muito direto. A primeira palavra central aqui tem a ver que, portanto, eu também sou o último porque sou a profissão com regulação mais recente e temos estado a criar nestes anos os pilares do processo de regulação. Temos o privilégio de já ter um protocolo com a entidade reguladora faz agora um ano, mais ou menos, e, portanto, estamos no caminho da construção de todo este processo de cooperação e intervenção articulada e complementar também com as outras ordens. Integramos o Conselho Nacional das Ordens Profissionais este ano também, Conselho Nacional de Saúde, etc. Portanto, estamos neste momento na integração no contexto no tecido das profissões de saúde. Nesta base, há dois aspectos que me parecem importantes frisar, que é o facto de a alteração à lei das ordens ter introduzido, e isso para nós é inovador, porque a redação anterior da nossa legislação não tinha referência àquilo que era a atividade ou aos atos do fisioterapeuta, e, portanto, isso foi acrescentado um artigo 63A, que vem dar, de facto, a noção, por um lado, de que aquele estigma que existia de que os fisioterapeutas estavam só na retaguarda, na reabilitação e na última instância, dá-nos a perspectiva de ser uma profissão de saúde que vai desde a promoção da saúde até à habilitação, à reabilitação e à paliação. Portanto, esta perspectiva mais lata é extremamente importante. E, por outro lado, não definindo detalhadamente técnicas, dá-nos a possibilidade atribui-nos o processo de tomada de decisão, o que para nós realmente é o mais importante. Portanto, há uma defesa do título e uma defesa da atividade, não havendo uma lista de atos, mas para nós isso não é necessariamente um problema, teremos que aperfeiçoar esse aspecto. Isso traz alguns problemas ao nível da fiscalização e do combate ao exercício ilegal, mas estamos naturalmente preparados para colaborar com as várias entidades e, sobretudo, estamos muito preocupados com os consumidores, nomeadamente para que haja uma defesa de que aquilo que fazem efetivamente é fisioterapia, ou por fisioterapeutas, e que há uma intervenção, digamos, qualificada. Nesse aspecto, estamos a desenvolver a segunda fase dos nossos processos de regulação, que tem a ver com as especialidades. Está agora em discussão pública o nosso regulamento de especialidades e um dos aspectos que temos, efetivamente, é que, por exemplo, no processo para se chegar a especialista, a pessoa tem que demonstrar, tem que fazer um curso na ordem e uma prova ligada às questões da ética e da deontologia,
porque achamos efetivamente que não chega a ser só melhor na prática, ele tem que ser também melhor do ponto de vista da sua dimensão ética e profissional. Em relação à questão da publicidade em saúde, estamos também muito preocupados com aquilo que também já foi dito aqui na ACSS. Em 1999 houve uma legislação que terminou com os auxiliares, foram passadas umas cédulas de autorização, herdámos esse processo, esse dossiê da ACSS, mas esses são 200 ou 300 que estão identificados, estamos a trabalhar para perceber, porque essas pessoas terão que trabalhar sobre a égide de um fisioterapeuta qualificado, inscrito na ordem, mas continua a haver uma formação ilimitada de auxiliares de fisioterapia, etc., que não estão naturalmente nem enquadrados legalmente nem laboralmente e que é a nossa preocupação neste momento na defesa do consumidor de avançar para essa linha. E, portanto, para essa perspectiva, muito centrado, como foi aqui já dito, também na publicidade, muito centrado no problema que é as escolas que formam essas pessoas induzem essas pessoas de que elas vão ter competências e que vão ter emprego garantido e que vão fazer, quando efetivamente isso não é uma realidade. E, portanto, vamos trabalhar com as autoridades. Penso que isso é algo que hoje aqui também foi muito claramente trabalhado. Fica aqui o compromisso da Ordem dos Fisioterapeutas de colaborar com a entidade reguladora e com outras entidades e, naturalmente, também com todos os colegas das outras ordens e todas as profissões. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a bastonário. Espero realmente que esse problema seja esclarecido, de uma vez por todas. Eu tenho 1 minuto. Se alguém quiser colocar alguma questão. Vamos ao trabalho. Muito obrigado por serem claros, tão esclarecidos e tão bons. Muito obrigado, muito boa tarde. Boa tarde, não. Muito obrigado por uma vez. Vamos já passar já à cerimónia final. De encerramento, exatamente. De encerramento, sim. Muito obrigado. Muito obrigado a vós todos por apresentar.